Excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades e organizações militares e civis aqui presentes, excelentíssimos representantes das associações e clubes militares, excelentíssimos senhores oficiais aqui hoje homenageados no momento em que cumprem 25 anos como associados, excelentíssimos membros dos órgãos sociais da AOFA e demais associados, minhas senhoras e meus senhores, camaradas. Em nome do Conselho Nacional da AOFA, saúdo e muito agradeço a vossa presença, que, de forma tão especial, nos honra e contribui decisivamente para o brilho desta cerimónia para nós tão relevante. Permitam que inicie esta alocução com alguns agradecimentos. Ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, nas pessoas do Presidente do Conselho Diretivo, Tenente-General Fernando Campos Serafino, e ao Diretor do Centro de Apoio Social do Eiras, o Coronel Orlando Colasso, pela forma, por todo o apoio prestado e forma como prestaram, e que permite que esta cerimónia decorra da forma como foi planeada, e assim esperamos, à altura dos pergaminhos da AOFA e com a dignidade, elevação e respeito que nos merecem todos os presentes. Ao Exército Português, pela disponibilidade de sempre para colaborar com a AOFA, desta vez através do agrupamento de sopro da Banda Sinfónica do Exército, que, estamos certos, hoje nos brindará com mais um excelente e inesquecível espetáculo. Finalmente, aos meus camaradas do Conselho Nacional, responsáveis pelo calor de eventos, que nos últimos meses planearam, organizaram e implementaram toda esta cerimónia, com tudo o que ela envolve, e souberam, a cada momento, ultrapassar os obstáculos e constrangimentos que se foram deparando, tendo, à boa maneira militar, sempre um plano alternativo quando a primeira opção não se verificava execuível. Comemoramos hoje o 30º aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas e, nesta ocasião, convido-vos, de forma necessariamente muito breve, a revisitar alguns dos momentos destas 3 décadas e atrevo-me na partilha daquilo que antevemos e tudo faremos para que seja o futuro próximo da AOFA. Comecemos então por recuar ao início do segundo semestre de 1992, há, portanto, cerca de 30 anos, para recordar que as Forças Armadas portuguesas, já nessa altura, há 30 anos, voltavam a sofrer uma nova e muito significativa racionalização dos efetivos. Determinada por critérios exclusivamente economicistas, a história assim o comprovou, sem quaisquer preocupações com os impactos quer sobre a operacionalidade das Forças Armadas, quer sobre a vida dos militares e das suas famílias. Isto há 30 anos. Já nessa altura, os militares tinham fortes razões de queixa sobre a forma como eram desconsiderados e indignamente tratados, sentimento generalizado que um conjunto de oficiais superiores dos 3 ramos fez chegar, de forma bem marcante e sem tibiezas, ao então chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Soares Carneiro, que, numa exuberante demonstração de liderança e assunção do dever de tutela, afirmou publicamente a esses camaradas, perante a situação gravíssima que lhe foi sustentadamente transmitida, passo a citar: "Eu não sou o presidente do Sindicato dos Militares." Fim de citação. Em boa hora, interpretando na perfeição a mensagem do estado de abandono que a mais alta chefia militar esgotava, cerca de 200 oficiais tomaram a decisão de se organizar para defender os seus mais legítimos direitos e expectativas. E se bem o pensaram, melhor o fizeram. A 12 de outubro desse ano de 1992, nascia formalmente a Associação de Oficiais das Forças Armadas. Camaradas de uma enorme visão estratégica e de uma coragem, como devem calcular, sem limites. Muitos deles, digo com muita alegria e muito orgulho, estão hoje aqui presentes nesta sala. Muito obrigado a esses camaradas. É um imenso orgulho, mas um enorme desafio, aquele que diariamente enfrentamos para tentar estar à altura do vosso imenso legado. Foram precisos 9 anos de muita luta pelo reconhecimento de direitos absolutamente básicos, até que a Assembleia da República, por unanimidade, reconhecesse formalmente, através da Lei 3 de 2001, de 29 de agosto, o direito de associação profissional aos militares. Decorreu, pois, praticamente uma década, 9 anos,
sem qualquer enquadramento legal do associativismo militar, em que vivemos em regime, podemos afirmá-lo, de clandestinidade, e onde isso sim, proliferaram as perseguições, as punições, as colocações remotas, as carreiras prejudicadas. Essa primeira década de vida, extremamente difícil, foi essencialmente de organização interna e de angariação de um número que viria a revelar-se muito significativo de associados, decorrente de um trabalho hercúleo de informação boca a boca, de reuniões e encontros nos mais variados locais públicos, mas também privados. Muitos de nós recordamos, certamente, com alguma nostalgia e saudade, os imensos almoços e jantares em restaurantes e tasquinhas, próximos de algumas das principais unidades militares, um pouco por todo o país, onde nos encontrávamos e discutíamos o dia-a-dia da vida militar e sonhávamos com algo tão simples como o reconhecimento de direitos básicos. Apesar de tudo, bons tempos, de muita discussão e construção baseada em camaradagem e amizade, que ainda hoje perduram e que cimentaram a base indestrutível da AOFA, como hoje a conhecemos. A segunda década, apesar da consagração legal do direito de associação profissional dos militares, é, no entanto, marcada, curiosamente, por algumas das maiores fraturas e disputas entre os próprios militares. Mais precisamente, entre aqueles que já haviam tomado a plena consciência de que apenas mobilizados em torno da AOFA poderíamos defender os nossos direitos e aqueles que, de forma mais ou menos renitente e igualmente legítima, diga-se, continuavam a pensar e a assumir a defesa da tese de que era impensável admitir sequer o afastamento das chefias militares do seu inalienável dever de tutela. Olvidando, ou pior, recusando-se a aceitar a dura realidade bem patente 20 anos antes, pelo então SENCFA, ao afirmar: eu não sou o presidente do Sindicato dos Militares. A segunda década, 2001 a 2011, podemos, pois, caracterizá-la, salvo honrosas e mesmo, em alguns casos, brilhantes exceções, e sem prejuízo do empenho e dedicação de muitos camaradas, como uma década de significativos eventos mediáticos, de mobilização dos militares, onde sobressaem boa parte dos grandes encontros e manifestações, mas onde, há que reconhecê-lo, os resultados práticos obtidos se podem essencialmente resumir aos da afirmação da AOFA, como uma organização combativa, mas com dificuldades de obtenção de ganhos, sobretudo ao nível de causas mobilizadoras dos militares do ativo. Em 2010, a representatividade da AOFA, em termos de associados, apresentava um rácio de cerca de 90% de oficiais na reserva e na reforma, para apenas 10% no ativo. Isto em 2010. E, de entre estes, 0,3% de camaradas do género feminino. 0,3%. O então Conselho Nacional era integralmente composto por oficiais na reserva e na reforma e não integrava qualquer mulher oficial. Naturalmente que esta realidade de confronto entre duas visões, foi sendo superiormente aproveitada pelo poder político, sempre exímio na arte de dividir para reinar, promovendo inclusivamente essas divisões entre militares, tomando, claro, partido do status vigente, que mais facilmente controla e molda em seu benefício, numa tentativa de menorização e descredibilização das associações profissionais de militares. Atente-se apenas em dois exemplos que fundamentam estas nossas afirmações. Primeiro, o afastamento quase compulsivo das associações militares do processo de decisão, apesar dos direitos conferidos na lei do associativismo militar, através do incumprimento reiterado da lei por parte do Governo, dificultando dessa forma ao máximo a intervenção e consequente obtenção de ganhos mais significativos resultantes do trabalho das associações, tentando assim promover, aos olhos de muitos militares menos atentos, a percepção errada de uma menor eficácia das associações. Segundo, o controle cada vez mais hegemónico por parte do poder político da própria composição e constituição da hierarquia militar. Desde logo, através da alteração radical que promoveram da forma de nomeação das chefias militares. E há-nos a esta parte, como se sabe,
nomeadas exclusivamente por critérios político-partidários e sem qualquer intervenção dos seus pares, à qual se juntou recentemente um novo e muito habilidoso sistema de avaliação que facilmente permite promover basicamente quem se pretende promover, a pretexto de uma meritocracia que pode ser claramente pervertida pelos próprios critérios e parâmetros incluídos no sistema de avaliação, como aliás as associações militares há anos provam à evidência. Está em causa claramente a implementação gradual de uma cultura assente no medo e na competição nociva no seio das Forças Armadas, características incompatíveis com valores como os que sempre defendemos e partilhamos. Lealdade, camaradagem e disciplina são alguns deles. Não levantes ondas, não seja reivindicativo, submete-te e assim serás recompensado na tua carreira. Nos últimos 10 anos, genericamente a partir de 2012, uma conjugação diversificada de fatores muito distintos levou, de forma acelerada, a uma mudança total de paradigma. Vejamos apenas alguns desses fatores diferenciadores, causas dessa mudança e as repercussões práticas da mesma. A massificação da tecnologia, com a generalização do acesso ao correio eletrónico, às redes sociais, às plataformas de mailing, às ferramentas de videoconferência, ao acesso imediato a todo o tipo de informação que a internet potencia. A OFA contacta hoje, todos os dias, com muitos milhares de oficiais, independentemente da sua condição ou não de associados, transmitindo e recebendo informação praticamente em tempo real, facilidades que se estendem à nossa relação próxima com a generalidade dos órgãos de comunicação social, governo, partidos políticos, Comissão de Defesa e chefias militares. Resultante do trabalho de vários camaradas, a OFA desenvolveu, de forma totalmente autónoma, um conjunto agregado de soluções informáticas modernas que nos permitem, na globalidade, a operacionalidade H24 e remotamente, com todas as vantagens e ganhos de produtividade daí inerentes. A constatação generalizada da cada vez mais evidente e acelerada degradação das condições de vida profissionais e pessoais da generalidade dos militares, decorrente do desinvestimento global e reiterado nas Forças Armadas, designadamente ao nível dos orçamentos de funcionamento e gestão corrente, que não da LPM, negócios, designadamente ao nível dos orçamentos de funcionamento e gestão corrente, da degradação colossal das remunerações, da assistência na saúde, da ação social complementar, das pensões, da eliminação do complemento de pensão e do fundo de pensões, da não contabilização dos tempos de serviço congelados durante quase uma década, no logro que se tem revelado, em grande medida, o regulamento de incentivos, levando ao engano os militares em regime de contrato, na desadequação do sistema de avaliação, de um estatuto dos militares que vigora, recorde-se, desde os tempos da Troika, na exiguidade de efetivos. As Forças Armadas perderam, em média, nos últimos 10 anos, cerca de 1000 efetivos ao ano, correspondendo a um decréscimo, já nesta altura, de cerca de 30% do efetivo global. Exiguidade essa que leva a situações galopantes de número de burnouts, depressões, divórcios, desânimo, desmotivação, pobreza. E se todo este panorama bem negro alguma vantagem tem tido, é precisamente a de comprovar que só através das suas organizações representativas os militares podem, ainda assim, e apesar de todas as dificuldades, ter quem os defenda e consiga fazer contenção de danos. Gradualmente foram-se dissipando dúvidas, mesmo nos mais remitentes. Foi-se constatando que a quantidade e qualidade do trabalho produzido pela OFA é uma realidade inquestionável, que a nossa seriedade, credibilidade e representatividade são cada vez menos discutíveis, o que gradualmente confirma a alteração de paradigma a que aludimos. A OFA cresce, e cresce muito e de forma significativa. Em termos de associados, se há 10 anos, como se recordam, que referi há pouco, o rácio de oficiais na reserva e na reforma era de 90%, nesta altura é de 63%. A percentagem de oficiais no ativo subiu assim de 10% para 37%. E nos últimos 5 anos, o número de adesões de oficiais no ativo
superou já claramente o de oficiais na reserva e na reforma, o que indicia que esta mudança de paradigma não é conjuntural, é mesmo estrutural. As nossas camaradas, uma saudação muito especial para as oficiais das Forças Armadas, que há 10 anos representavam apenas 0,3% dos associados, dispararam para uns então inimagináveis 17%, ou seja, 50 vezes mais em 10 anos. E são todas do ativo. Não há ainda oficiais, como sabem, mulheres na reserva, muito menos na reforma. Mas não é, por acaso há uma ou outra, mas são muito poucas. Mas não é só na composição da nossa massa associativa que tudo mudou e continua a mudar. Se compararmos apenas as duas mais recentes composições do Conselho Nacional, as resultantes das eleições de 2018 e de 2021, vemos que, em 2018, o Conselho Nacional da AOFA integrava cerca de 65% de oficiais no ativo, sendo que em 2021 essa percentagem subiu para 90%. A percentagem de mulheres dirigentes subiu de 10% para 25%. A AOFA é definitivamente uma associação gerida pelos oficiais e pelas oficiais no ativo. Os oficiais têm hoje motivos de sobra para se orgulharem da capacidade e pujança da sua associação, e não só em termos socioprofissionais, deontológicos e assistenciais. Diante de muitos possíveis destaques, por disporem de uma associação que, nos tempos mais difíceis da pandemia, teve a capacidade de, em 15 dias, e em todo o território continental e ilhas, montar um projeto solidário que permitiu que todos os oficiais, sócios e não sócios, com mais de 70 anos, ou com doenças crónicas ou limitações físicas, usufruíssem de uma rede integralmente suportada por oficiais no ativo, que os protegeram, fazendo e levando-os as compras a casa, fosse supermercado, farmácia ou outras. De uma rede de oficiais médicos militares que assegurou praticamente durante estes 2 anos a emissão de receitas online, de um serviço de informação, aconselhamento e apoio prestado pela própria AOFA. Por terem ao dispor, através da AOFA, aquela que já é considerada como uma das maiores, se não a maior, rede nacional de protocolos, extensível e de acesso completamente gratuito para si e para todos os seus familiares em todo o território nacional, todo o território continental e ilhas, composta por mais de 400 entidades de referência nas mais diversas áreas e todas elas, sem exceção, com descontos muito significativos, diretos e imediatos nas faturas dos serviços e dos produtos. Por disporem de um apoio jurídico de verdadeira excelência, integralmente suportado pela Associação, exceção feita às custas judiciais nos casos em que os processos avançam para tribunal. Por disporem de informação diária e fidedigna, há mais de 10 anos, através do resumo de imprensa, da página oficial e da nossa presença na rede Facebook, onde, por menor, registramos uma média de 25 mil acessos por dia. 25 mil acessos por dia. E onde registramos, precisamente nos últimos 10 anos, 91 milhões de acessos. O que bem atesta do interesse das nossas publicações e do alto nível de intervenção e discussão dos temas por parte de quem nos visita. E o futuro? O que nos reserva o futuro próximo? O que nos trarão com dedicação, empenho e dinamismo os próximos 5 anos? Cientes de que a nossa atividade e capacidade de intervenção é, em grande medida, determinada pela nossa capacidade de reagir e em tempo útil e com qualidade aos estímulos externos, não é menos certo que temos vindo a fazer um grande esforço de investimento na capacidade de intervenção preventiva, de análise, de produção de estudos, de realização de eventos de pequena e média dimensão, seminários, conferências, reuniões temáticas. É um caminho que prosseguiremos, dados os resultados positivos que vamos verificando, através da nossa própria análise no terreno, mas, sobretudo, do feedback daqueles que são a nossa razão única de existência, os oficiais das Forças Armadas. Todos os oficiais das Forças Armadas. Mas também ao nível de novas capacitações, designadamente na exigência do reconhecimento de novos direitos de representação coletiva, em juízo e, sobretudo, de negociação coletiva,
que nos permitam potenciar a nossa capacidade de defesa dos mais legítimos direitos e expectativas dos oficiais e das suas famílias. É isso que nos move. O estatuto efetivo de parceiro social, com direito à negociação, com compromisso, é algo de que não prescindiremos e que ocupa já hoje um lugar de destaque no nosso caderno reivindicativo e antevemos venha a adquirir papel central, consequentemente de máxima prioridade, já no biênio 2023-2024. Não está em causa, nem nunca esteve, a subordinação das Forças Armadas ao poder político, nem qualquer tratamento de exceção, mas está, isso sim, em causa a não submissão ao poder político e a exigência de respeito pela nossa dignidade enquanto cidadãos em uniforme. A dignidade de qualquer ser humano, seja civil ou militar, e, tal como também estabelece a Constituição da República Portuguesa, independentemente da raça, sexo, língua, território de origem, convicções políticas ou religiosas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, não é algo de negociável. Não é algo de negociável. E muito menos sujeito ao livre-arbítrio de quem quer que seja em Portugal ou em qualquer parte do mundo. Os militares das Forças Armadas não podem, não devem e veementemente exigem e alertam para a obrigatoriedade de um escrupuloso respeito pela sua dignidade pessoal e profissional e quem assim não procede, fiando-se de que, por sermos disciplinados, unidos, coesos e denodadamente focados no cumprimento da missão, podemos ser utilizados a bel prazer, está rotundamente equivocado. Quem assim procede e desrespeita tão flagrante e reiteradamente a nossa dignidade, não tem qualquer capacidade nem idoneidade para ocupar os cargos que ocupa. Mais, demonstra sequer ter caráter para ocupar qualquer cargo de responsabilidade, sequer para ser reconhecido como um ser humano na sua plenitude. Prosseguiremos com todo o empenho o trabalho pela concretização de uma OFA cada vez mais representativa, forte e interventiva, a bem dos oficiais e seus familiares, na defesa da condição militar, da instituição militar, da dignidade dos militares que nela servem, no respeito pela Constituição da República e na defesa intransigente da soberania nacional, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Porque é essa a nossa missão, e a missão para os militares, qualquer que ela seja, é para cumprir e para cumprir bem. Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas, viva as Forças Armadas Portuguesas, viva Portugal!